Olá, muito bom dia para você que está aí nos acompanhando, para quem está aí já nos acompanhando desde a primeira hora do agro. Está começando a partir de agora a BMC Pre-Market comigo, Débora Oliveira, a participação dos nossos comentaristas. Daqui a pouquinho está chegando por aqui Marco Prado, Alex André, Guga Almeida. Vamos falar aí sobre as principais notícias do dia, tudo o que você precisa saber para começar o dia muito bem informado, é claro. Você só encontra aqui na BMC News, em primeira mão, ao vivo e a cores. É assim mesmo que a gente faz. Muito obrigada pela audiência de todo mundo que está aí nos acompanhando. E vamos lá já começar a falar sobre bolsa, gente. Os índices futuros dos Estados Unidos e também mercados europeus estão operando em alta, enquanto os mercados asiáticos fecharam sem uma direção única nessa quinta-feira. Isso depois do que o projeto de lei, para aumentar aquele limite do teto da dívida lá dos gastos, do governo americano finalmente foi aprovado, gente, na Câmara dos Representantes lá dos Estados Unidos, E isso, claro, já veio refletindo nos negócios dessa quinta-feira. O projeto segue agora para o Senado, que é controlado pelos democratas, onde os líderes de ambos os lados querem uma aprovação em 48 horas. Além, claro, dos desdobramentos em torno do teto da dívida. Os investidores estão olhando para uma reunião do Comitê de Política Monetária do Federal Reserve nos dias 13 e 14 de junho, depois o presidente do Fed da Filadélfia ter dito que está inclinado a pular um aumento de taxa no próximo encontro. Mas talvez ele mude também de ideia após o payroll amanhã. Informação importante, dado importante, que deve ser divulgado. Então vamos dar uma olhada aqui nesses índices futuros nesse momento. Olha só, Dow Jones futuro está nesse momento subindo 0,04, S&P 500 futuro sobe 0,22, Nasdaq futuro está agora no 0,0, mas testando positivo. Inclusive, índice futuro aqui, o Ibovespa, aí sim, 9 horas da manhã, a gente vai ver como que vai ser o reflexo disso, e o desdobramento, claro, durante todo o dia. Já na China, gente, o PMI de manufatura da S&P Global subiu 50,09 em maio, mostrando uma recuperação da leitura de abril, que tinha ficado em 49,5. O resultado foi impulsionado pela melhora na produção, na demanda, ajudando empresas em dificuldades que foram atingidas pela queda nos lucros. Minério de ferro ganhou força e terminou o dia em forte alta no mercado asiático. Ações de mineradoras subiram após o PMI industrial chinês, mostrando um avanço da indústria. Bom, aqui no Brasil, no campo político, uma reviravolta no último minuto levou Lula a entrar de cabeça na articulação política, garantindo a aprovação da MP dos ministérios. Se houve uma queda de braço durante o dia tenso que antecedeu a votação, foi Lira quem levou a melhor nessa história e a gente vai falar mais sobre isso durante a nossa programação. Foi arriscado até, perder a estrutura do ministério que a gente tem atualmente com o atual governo. E mais do que isso, a própria governabilidade de Lula foi colocada em xeque. As articulações dessa quarta-feira mostraram que o presidente vai ter que reinventar o seu governo. Bom, além disso, agenda do dia. Na agenda de indicadores, que é bem intensa, tanto aqui como lá fora, nos Estados Unidos, uma série de dados econômicos deve ser divulgada hoje, incluindo reivindicações semanais, auxílio-desemprego, pesquisa de emprego também ADP, logo mais, a gente vai trazer também aqui ao vivo ainda durante o pre-market, e o índice de gerente de compras, o PMI. Por aqui, a agenda de indicadores traz ainda o Produto Interno Bruto do primeiro trimestre de 2023. O indicador vai ser divulgado às 9 horas da manhã pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O consenso do Refinitiv prevê um crescimento anual de 3% na economia brasileira no período e de 1,3% na comparação com o quarto trimestre de 2022. Bom, último pregão de maio, gente, o Ibovespa seguiu Nova York e as commodities e caiu 0,58% aos 108.335 pontos. O volume financeiro melhorou, para 34,2 bilhões diante de ajustes de carteiras por parte, de fundos na virada do mês. Mas o mês fechou mesmo, foi com o Ibov no positivo. Dólar também alta, a gente vai falar mais sobre esse mês de maio, mas antes disso, deixa eu dar bom dia para ele, senhor Marco Prado, meu grande parceiro aqui, e Guga Almeida, que já está aqui comigo. Um ótimo dia para vocês, meninos. Muito obrigada pela companhia diariamente aqui. Olha só, vamos começar por esse cenário
político Marco Prado, porque foi uma reviravolta muito grande. O dia promete ainda muita tensão e eu já quero entender aí do seu ponto de vista, como que você acredita que o mercado vai olhar a partir de agora, né? Eu lembro muito, o Eduardo Boechat não está aqui com a gente hoje, mas eu lembro muito do Boechat falando desde a semana passada que o grande nome realmente ali tem sido um único, Arthur Lira, tem sido o que tem ali realmente ditado muita coisa. Eu acho que nessa quarta-feira a gente viu isso claramente, né, Marco? Bom dia, Débora. Fala, Guga, bom dia. E bom dia para você que está assistindo aqui o pré-marketing. Pois é, Arthur Lira aí ganhando não, né? Com um poder gigante dentro de Brasília. E o que chega a até não ter muita congruência, porque uma pessoa, ele foi eleito em Alagoas com 219 mil votos. Então, uma pessoa que tem 219 mil votos perante uma população que é a do Brasil ter tanto poder assim, não tem muita, né? Não faz muito sentido. Outra coisa também, Débora, eu levar em consideração, é que lá em Alagoas a gente tem dois grandes, uma intriga muito grande entre dois candidatos, na verdade dois deputados, né? O Renan Calheiros e o Lira. Eles praticamente não, né? É a guerra declarada ali e a gente teve, né, essa questão, Arthur Lira, ele levou para o lado pessoal, tanto que ele estava boicotando algumas manobras do governo, pedindo para que o Lula tirasse do Ministério da Educação, o qual trabalha o filho do Arthur Lira, que ele fosse, na verdade, perdesse o cargo. Então, uma das solicitações do Lira era um pedido pessoal. E aí é que está o problema, né? Como um pedido pessoal acaba transcendendo praticamente, né, a questão de uma MP que seria bom para o país, então ele acabou recuando também. É claro que o Lula acabou tendo aí que abrir aí emendas de 1,7 bi, né, parlamentar, para que as coisas passassem, mas a gente percebe que no mercado financeiro como principalmente na política, o pedido pessoal não pode prevalecer a qualquer outro, né, desenrolar ali que seja bom para o país. Mas o Lula, o presidente Lula, fica refém mais ainda, né, do Congresso e perdendo cada vez mais força. A minha preocupação não é agora, Débora. Minha preocupação é nos próximos, daqui 2 anos, quando a gente mudar as cadeiras ali para deputado federal e deputado estadual, e aí realmente o PT vai ter mais problema ainda. Muita coisa pela frente, muito chão pela frente, né? Isso aí ficou muito mais do que provado. Guga Almeida, vamos falar sobre esse Ibovespa. A gente tem todo esse cenário aí, claro, político. Isso deve reverberar, né, no dólar. A gente até falou sobre isso, inclusive, nessa quarta-feira por aqui. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Mas o Ibovespa teve um dia novamente ali impactado por questão de commodity, mais um dia de correção. Porém, fechamos o mês no positivo. Qual que é o balanço que tu faz desse mês de maio? Né? O que você acredita que foi realmente o grande ouro aí desse Ibovespa nesse mês de maio? E o que a gente pode já trazer para o mês de junho? Qual que é o recado que fica para o mês de junho diante dessa movimentação e desse Ibovespa positivo? Porque, de fato, ficamos aí, então, no azul nesse Bov maio, né? Bom dia, Débora. Bom dia, Marco. Bom dia, pessoal. Pois é, ficamos no positivo, né? Mas foi um positivo, assim, com uma sensação de que não foi fácil, né? Não é aquele positivo, assim, do tipo, todo mundo está feliz, porque era algo que estava todo mundo esperando, pelo contrário, né? Foi um mês, assim, meio que na contramão das expectativas, né? Os vieses da turma, no início do mês, não eram vieses positivos. E isso a gente viu aí até mesmo nas exposições dos investidores. Tá? E a nossa bolsa, né, ela tinha espaço para chegar na região de 113 mil pontos. Né? Ainda está em aberto aqui esse espaço. Tá? Só que conforme a gente foi se deslocando, conforme o mercado foi se desenvolvendo, a gente foi, né, ficando cada vez mais próximo dos alvos. E ficando mais próximo dos alvos com um tom de mercado não positivo. O que faz, né, a gente começar a mudar o nosso discurso do tipo dá para comprar no curto prazo para um discurso do tipo precisamos realizar posições, né, precisamos olhar um pouco para a proteção, mas né, assim que passar essa turbulência de curto prazo, faz sentido estar posicionado. Então, estamos aqui numa fase de correção, acho que
tem espaço para mais um pouco mais de queda, quem sabe vir buscar os 106 mil pontos, mas eu continuo otimista olhando um pouco mais para frente. Tá? Continuo fazendo o exercício de procurar janelas de compra, porque eu acredito que as coisas, o negativismo, né, já está na mesa. Todo mundo no mercado já está posicionado. E a gente tem que olhar com um olhar positivo, porque a Bolsa antecipa os bons sinais da economia, os bons sinais na política. Né? Então, a Bolsa ela antecipa esses movimentos. Então, não adianta a gente não vai fazer fundo com um mercado bom, né? Com um cenário bom. Assim como a gente não vai fazer topo com um cenário ruim. Né? É tudo uma questão de como os investidores estão se portando em um determinado momento. Ô, Guga, a gente teve aqui uma movimentação, inclusive, em relação às commodities, que preocupou bastante, tem preocupado bastante o petróleo, tanto o petróleo como o minério de ferro. Eu queria que a gente pudesse trazer uma análise em relação às commodities, aos preços das commodities, né? A gente está tendo hoje o minério de ferro em alta, mas, se não me engano, ou foi ontem, foi de anteontem para ontem que a gente viu, inclusive, o minério furando a casa dos $100 a tonelada lá em Singapura, por exemplo. Né? E é claro que isso sempre acaba puxando bastante aqui no Ibovespa, né? Afinal de contas, as maiores fatias ali do índice estão, né, voltados para o setor de commodity. Já que a gente está entrando nesse mês aqui de junho, queria que você pudesse trazer uma análise tanto do minério de ferro quanto do petróleo. Qual que é a tua expectativa para poder a gente entender como que isso pode também trazer, né? Qual que vai ser o impacto disso, né, no nosso setor aqui doméstico? Claro, vamos lá. Começando pelo minério de ferro, então. Tá? O que nós podemos esperar aqui para o minério de ferro? Tá? Voltando um pouco no tempo, se nós formos ali para 2020, né, e foi o que fez também com que a Vale mudasse de patamar, né, de preço, a gente viu o minério de ferro sair lá da região de 80 e ir para trabalhar na região de 225. Certo? A gente viu todo esse processo, foi um processo longo, foi um processo intenso. Tá? Cada barra que está sendo mostrada aqui, para vocês terem ideia, ela representa uma semana de negociação. Tá? Então, o mercado sim foi melhorando, e nós fizemos o topo ali do mercado lá por julho de 21. Tá? Então já fazem 2 anos, vamos fazer 2 anos que nós fizemos esse topo. E o mercado, assim como, né, as commodities como um todo, começou a balançar. Minério de ferro, a gente tinha muita gente, né, confiando na retomada ali da China, né, naquele momento, em relação, né, ao momento que se tinha de retomada do mundo como um todo. Né? Então, existia uma expectativa muito grande por parte dos participantes do mercado. Essa expectativa, naquele momento, se frustrou. Tá? E o mercado sofreu as correções, que, ao meu ver, já aconteceu, né? Foram em 2 etapas, certo? Aonde nós estamos agora? Tá? O que eu estou imaginando, o que eu estou traçando, o que eu estou olhando, tá? Para poder compartilhar assim para vocês. Estou imaginando que o mercado mostrou já o término das correções lá por novembro do ano passado, novembro de 22. Tivemos aqui um avanço muito forte que sai do minério, né? Sai da casa de $75 e vai para 130, certo? Isso aqui foi uma alta ali num período, né, de outubro, final de outubro, início de novembro do ano passado até março desse ano. Então foram 5 meses. Nesses 5 meses a gente viu que o minério de ferro subir quase 100%, né? Então em torno de 80% aqui. E agora ele está acomodando, tá? Porém, está acomodando com uma China posicionada diferente. Está acomodando com uma Vale passando por uma grande etapa de correção. Então, quando eu olho para essa fotografia, eu falo, opa, tem jogo para ser jogado daqui para frente aqui. Acho, né, que um pouco de estímulo nesse olhar, né, de crescimento da economia, expectativas de crescimento de China, tem espaço para esse mercado andar e andar bastante. Então, não é que vá andar com certeza. O que eu estou enxergando dentro de todo o cenário, de todo o contexto, me parece que se desenha algo para trazer um movimento positivo. Para o segundo semestre, final do último trimestre do ano de 2023, por aí. Tá? Então, tá desenhado, me parece que está tudo muito interessante. É uma questão de tempo agora.
Tá? Já o petróleo, né, estamos aqui a 67 dólares. 67 dólares, deixa eu só pegar ele aqui, dar um zoom aqui para que melhore a cotação. Né? Estamos aqui na região de 67. Petróleo que a gente já viu trabalhar lá em 130, né, em março deste ano. Então, março deste ano tivemos petróleo a 130. Ok. Para mim, tá, também, todo o ciclo de correção tem aqui espaço, né, para ter terminado. Se nós tivermos espaço para ter terminado, ou muito próximo para terminar, e aí, se tivermos ainda um pouco de correção, seria vir para 58, 70, 59 dólares o barril, querendo ou não, daqui onde nós estamos, até esse patamar de preço, né, é algo bem significativo, tá? Então, é bem significativo. Seria uma janela muito oportuna, tá? Acho que isso poderia fazer com que impactasse as empresas de petróleo, com certeza. Tá? Acredito que isso aí poderia fazer, com certeza. Mas também traria aqui uma janela bem oportuna para se tomar posição. Perfeito. Bom, falando um pouco sobre Europa agora, gente. CPI na zona do euro. O CPI na zona do euro registrou 6,1% em maio, desacelerando em relação aos 7% registrado no mês passado. A prévia de maio, no entanto, ficou dentro das expectativas ali dos analistas que esperavam, né? Ficou ali um tanto... esperava a inflação marcando 6,3%. Ficou 6,1%, abaixo do que esperado. O núcleo do CPI teve acréscimo anual de 5,3% em maio e também perdeu força em relação ao ganho de 5,6%. O dado veio abaixo de todas as expectativas, como eu disse, que estava esperando uma alta de 5,5%. Marco Prado, a gente está num momento em que todos os bancos centrais analisam a inflação. Isso tem pesado bastante nas decisões dos bancos centrais em relação às políticas monetárias. Na Europa não tem sido diferente. Qual que você acredita que vai ser o efeito disso numa decisão aí do Banco Central Europeu, realmente vindo aí um pouco abaixo do que até do que o mercado estava aguardando? Ô, Débora, esses indicadores tiram um pouco a pressão da presidente do Banco Central, Christine Lagarde, em ter que continuar aumentando os juros na Europa. Não que ela vá parar, ela já disse que se tiver que aumentar, ela vai aumentar, não tem problema algum. Mas tira a pressão. A gente sabe, né? O mundo veio pós-pandemia, depois tivemos guerra, e principalmente a Europa foi muito atingida na questão da crise de energia. Então os preços dispararam lá. E agora, naturalmente, vem caindo, né? Como aqui no Brasil, a gente está vendo aí, mesmo independente da economia girando ou não, acabou sendo aprovado ou não, a gente teve também um quadro de deflação nos últimos períodos no Brasil. No mundo, só os Estados Unidos que está demorando um pouco mais. Então, assim, a decisão, à medida que os bancos centrais tiveram na pandemia em distribuir dinheiro, auxílios, né, auxílios, fez com que a economia, o dinheiro inflasse no mundo e naturalmente viesse, né, a inflação. Agora, a gente vê naturalmente esses preços se acomodarem. Então, assim, acredito que se tudo continuar do jeito que for, a tendência é de queda nos juros, mundo afora e principalmente aqui no Brasil também. E já devemos ter aí, quem sabe, né, um corte na próxima reunião. Tudo indica que pode acontecer. Bom, eu quero falar um pouquinho também sobre a Petrobras. A Petrobras informou há pouco, né, que o seu conselho de administração aprovou realmente, né, eles anunciaram que foi aprovado hoje a revisão dos elementos estratégicos para o Plano Estratégico 2024-2028. Esses elementos têm como objetivo preparar a companhia para um futuro mais sustentável na busca por uma transição energética justa e segura no país, conciliando o foco atual em óleo e gás com a busca pela diversificação dos portfólios de negócios de baixo carbono. A companhia deve adotar como direcionador a destinação entre 6% e 15% do CAPEX total para baixo carbono, em relação aos 6% do plano para o período de 2023 e 2027. Guga, a gente falou e trouxe análise, inclusive, aqui de Petrobras, uma ótima análise que você fez. A gente sempre tem acompanhado Petrobras muito de perto, até porque, né, não tem como, uma das maiores fatias ali do índice está ali realmente para a Petrobras. Mas eu queria ir um pouquinho além. A gente sempre tem alguma notícia que vai, de alguma forma, movimentando ali o mercado em relação à estatal. Mas olhando para os pares, né? Como que está a tua expectativa? Você trouxe agora ainda há pouco uma análise em relação às commodities. O que a gente poderia trazer para esse mês de junho
né, nos pares ali de Petrobras, talvez como uma boa oportunidade. Tem alguma companhia que você está olhando, está acompanhando de agora no setor? Tem. Na verdade, o setor sempre me encantou bastante, né? Principalmente por questão da Petrobras. Principalmente quando comecei no mercado. Apesar que a mais negociada era a Telemar, mas eu via a Petrobras ir ganhando destaque ao longo do tempo. Né? Quando eu olho aqui para a 3R Petróleo, por exemplo, tá? E o momento que se está, tá? Eu gosto muito disso aqui, ó, de ver o mercado passando por um grande período de correção, a gente muito próximo aqui dos fundos das correções, né? E, de certa forma, olhando algo que possa vir a estimular com que o preço, de fato, possa destravar, né, valor para cima, certo? Então, assim, eu gosto de olhar para esses cenários. Então, a gente fica com stop curto e com upside longo, tá? Quando eu olho para 3R Petróleo, e pego, um pedaço do mercado, né, um pedaço de movimentação mais próxima do presente, né, mas não é uma análise de todo o comportamento do preço, mas sim do último movimento, eu vejo que tem espaço para pelo menos voltar ali para R$ 39,40. Só que esse espaço ele está dentro de um range de preço que o ativo já trabalhou, né, no passado, né, num outro cenário, num outro momento. Então, eu gosto, né? Se for pensar assim, de 39, sendo que a cotação do ativo está 30 agora, isso aqui seria um upside de pelo menos 30%. Né? Então, quando eu escuto algumas pessoas falarem que nós não estamos tendo oportunidades na Bolsa, eu me questiono muito, porque eu enxergo esses tipos de movimentos, e são movimentos, de certa forma, meio simples para o mercado conseguir desenrolar, não são movimentos muito desafiadores, pelo contrário, é bem simples para se desenrolar, e é oportunidade, né? É de fato oportunidade, certo? Então, olho para 3R Petróleo. Outro ativo que faz sentido, né, olharmos é PRIO, né? PRIO também, olhando, né, para o momento, olhando para a situação. Acredito que o PRIO tem espaço para ir para 40, tá? R$40. Pensando que está 34, seriam R$6 em cima de um ativo de 34, daria um upside bem menor do que do 3R Petróleo, né? Daria aqui em torno, né, de uns 15%, acredito eu, 16%. Estou fazendo uma conta aqui de cabeça. Tá? Então, acredito que também tem um upside interessante. Né? Então, dá para entrar numa, dá para entrar na outra. Quem não quiser fazer uma grande exposição, pode, porque está bem alocado, quem sabe em renda fixa, pode tomar posição em derivativa, obviamente, com parcimônia, para poder surfar a onda, essa onda de alta, que, se por acaso vier, surfar sem ter que expor muito capital, mas podendo se beneficiar da alta financeira. Então, são ativos e é um setor bem desenvolvido dentro do nosso mercado e que tem muitas formas do investidor surfar, o movimento, dependendo do seu momento financeiro, dependendo da sua alocação financeira. Perfeito. Inclusive, sobre Petrobras, acaba de sair mais uma informação aqui, eu estou de olho. A Petrobras confirmou agora de manhã que se reuniu com executivos do fundo Apollo e da ADNOC, quando foi discutida a posição da companhia no setor petroquímico brasileiro, que está no momento e processo, né, de análise no âmbito da elaboração do seu plano estratégico 2024-2028. E no comunicado, a estatal também afirmou que não está conduzindo nenhuma estruturação de operação de venda no mercado privado e que não houve qualquer decisão da diretoria executiva ou do conselho de administração em relação ao processo de desinvestimento ou de aumento de participação da Braskem. Muita gente tem falado sobre isso, que acompanha aqui a nossa programação, já está por dentro desse burburinho, vai ter venda da Braskem, não vai ter venda da Braskem. Muitos rumores surgiram, né? Inclusive, se a gente puder trazer uma análise também aqui em relação à Braskem, BRKM5, ou Guga, só para poder o pessoal também ficar de olho, porque foi um papel que acabou sendo bastante impactado com tanto disse e não me disse. Não é a primeira vez e também não é o primeiro papel que esse tipo de coisa acontece, né? Surgem burburinhos, surgem rumores e aí isso de cara já impacta ali, né, na ação, isso acaba fazendo o preço de alguma forma, ou seja, eu acho que isso traz até um pouco, né, Guga, de uma análise que a gente pode fazer em relação ao comportamento do investidor, né, que acaba operando a notícia,
né, no final das contas. E às vezes esquece de olhar, por exemplo, uma análise gráfica, trazer realmente ali, talvez junto os fundamentos da companhia, vai somente pela notícia. Isso pode atrapalhar bastante e no final das contas dá muito errado também, né, Guga? Com certeza, essa tese da venda da Braskem, né, já é muito antiga mesmo. Né? Estamos falando aí de alguns anos, não são nem alguns meses, nem algumas semanas. Tá? Obviamente que se aqueceu de novo, só que tem que olhar o momento que se está para também não gerar uma certa frustração. Então, quando a gente olha para a Braskem, né, quando eu olho para o gráfico aqui de Braskem, e de novo, né, o que existe de janela de oportunidade para o preço distorcer no momento atual. Né? E quando a gente olha para o que estava acontecendo e para onde poderia ir, tá, o meu objetivo era 28,90. Se não me engano, a gente fez essa análise semana passada, né, ou semana retrasada, ou um pouco, não sei, mas estava desenhado já estava traçado aqui no mercado toda essa análise e com certeza foi feita aqui no pre-market. Né? Então, o meu objetivo era 28,90. Precisaria de fato as coisas se desenrolarem para que o mercado conseguisse ir para 36,60. Mas o mercado não se desenrolou, pelo contrário, ele abandonou a posição. E a gente já viu, né, Braskem ter esse tipo de comportamento algumas vezes, né? Toda vez que puxa muito forte, parece que o mercado ele compra a tese e vai se desfazendo da tese, e vai indo para um patamar mais abaixo. Então, neste momento agora, tem que ver como o mercado vai reagir, né? Agora, assim, no curtíssimo prazo, como o mercado vai reagir. Se nós vamos ter aqui uma etapa de correção, sem o mercado sem o mercado conseguir fazer novos fundos, e o mercado não conseguindo fazer novos fundos nesse patamar, a gente começa a perceber, né, que talvez esse tema possa ganhar força, né, ou o mercado vai enxergar uma outra tese que possa fazer com que o preço suba. Tá? Olhando mais de longe, mais afastado, me parece que o ciclo de correção, tá, ele pode ter terminado. Então, o que eu vou fazer? Vou medir, né? Vou tentar entender aqui do ciclo de correção de Braskem. Será que terminou? Será que não terminou? Olha que interessante. Tá? Olha que interessante aqui. Como a gente vinha conversando, talvez, né, no passado, né, o mercado ele tinha que ter melhorado acima de 26,90. O mercado não conseguiu melhorar, ele não conseguiu se manter aqui acima de 26,90 e ir para um patamar mais para cima. Pelo contrário, ele perdeu esse patamar. Tá? Então, assim, eu acho que carregar uma posição de Braskem agora pode ser bem frustrante. Quero operar um evento. Tá? Pô, se por acaso o mercado se mostrar, né, com condições de ter um movimento de alta, eu consideraria esse movimento de alta um repique, né, e com objetivos muito bem traçados, provavelmente abaixo desses 26,90. Tá? Eu acho que o movimento que era para puxar mesmo e ter uma corrida bacana foi o que nós tivemos aqui no final de abril, né, e início de maio. Então esse movimento já aconteceu, esse evento já aconteceu, né, do mercado, né, da variação do preço do mercado. Eu acho que tem muito mais chance de continuar corrigindo, olhando agora por esse ângulo aqui da correção, do que de fato inverter. Para inverter tem que ter muita força e se manter novamente acima da região dos R$ 26,90. Tá com o Alex agora, já está aqui com a gente da nossa programação. Um ótimo dia para você, Alex. A gente está falando aqui sobre Braskem, inclusive já trouxemos uma ótima análise aqui sobre as commodities, sobre o setor de petróleo, pares ali, inclusive. Mas sai a notícia agora de que a Petrobras, inclusive, nega qualquer tipo de transação que possa estar fazendo em relação ao desinvestimento da Braskem. Né? E o Google trouxe uma ótima análise sobre isso, até sobre esse comportamento do investidor de operar em cima, né, das notícias. Qual que é a análise que você tem feito e como que você tem olhado para toda essa movimentação e agora essa negativa efetiva aí da Petrobras em relação à Braskem, o Alex? Bom dia. Bom dia, Débora, Guga, Marco, todo mundo que nos ouve, nos assiste ao longo dessa manhã. Bom, em relação à Braskem, Débora, eu vejo que a Braskem ela tem ali muitos indícios, né? Tem né, indícios ainda de interferência e deve continuar tendo essas notícias, né, esses news flow, né, essas notícias que podem ter antigos players que estavam na companhia querendo aumentar a posição. Né? Então, ou seja, nós vimos aí no caso do próprio governo, né, depois nós vimos aí de outros players ligados indiretamente, querendo ter um possível controle, porque é um ativo extremamente estratégico, né, olhando para o ativo da Braskem. Olhando para a companhia, a gente sabe que o ciclo agora, porque as discussões, acho que esse é um ponto importantíssimo, Débora, porque as discussões sobre o controle, sobre compra da Braskem, está começando a falar agora,
e não há um ano e meio, 2 anos atrás, né? Claro que sempre teve algumas notícias, mas porque o ciclo da companhia não está tão bom. E por que isso acontece? Porque a companhia, realmente, a gente está falando de spread das resinas, né? Onde basicamente a companhia tem o preço praticado no mercado internacional. E a gente sabe que o mercado ele tenta, né, ao máximo, precificar isso na ação, e isso traz um certo desconto em relação ao histórico, né? Isso é muito claro, dado a execução da companhia, enfim. Então o mercado já tenta, para quem tenta comprar, né, para quem tem esse olhar de comprador da companhia, fala, eu vou querer comprar a companhia num ciclo de baixa, né? Falando da própria Braskem, né? Não da companhia específica, mas do mercado internacional onde ela atua. Acho que seria um pouco mais dessa leitura, um pouco mais de leitura de precificação da tese, mas eu vejo que isso vai continuar, Débora, acho que não deve acabar agora. Mesmo que um governo negue, sempre vai ter algum indicativo de que alguém, enfim, vai querer tomar o controle ou comprar uma parte, porque realmente é um ativo estratégico, né? E, consequentemente, também tem vários players, não só o governo, alguns players indiretamente ligados também que estão querendo aumentar a posição. Perfeito. Deixa eu só trazer aqui, gente, o mercado futuro que já está abrindo agora nesse momento. 1% de alta, inclusive, aqui, ó, já vai com 0,99%, 1% de alta agora aqui, 109.865 pontos, é o que a gente tem agora no índice futuro do Ibovespa, enquanto aqui no dólar futuro a queda é de 0,43%, moeda americana aqui cotada a R$ 5,06 nesse momento. Por falar em dólar, senhor Marco Prado, terminamos aí o mês de maio. Qual que é a tua análise em relação ao dólar? Qual que é a tua expectativa aí para junho? Daqui a pouco eu quero também análise do Google em relação a isso. Marco? Acho que tanto o dólar quanto a Bolsa, eles fizeram uma correção nos últimos dias ali, muito pela curva de juros, né? Nos últimos 2 dias do mês, a Petax, formação da Petax, do câmbio, e a gente viu nitidamente o investidor, na verdade, os players do mercado, né, querendo comprar, puxar a Petax o mais, né, quando a gente fala o termo puxar, deixar o nível do dólar maior possível. Então, esse movimento e a Petax é formada até 1 da tarde. Então, a gente viu ontem um movimento de compra intenso no dólar, depois a moeda caiu e volta a cair nessa manhã, com a perspectiva de uma melhora na Bolsa mundial, no nosso caso, e uma queda no dólar mundial também. Só que daqui alguns minutinhos, menos de 10 minutos, a gente tem um indicador chamado ADP. E aí ele vai ditar o ritmo do mercado hoje. Mas, num primeiro momento, o dólar subiu, né? Fechou com uma alta no mês de maio, uma leve alta, o que não deve ocorrer se tudo continuar, veja bem, muita coisa, né? Mas se tudo continuar nos eixos, da forma que a gente pode ter, no mês de junho, um dólar trabalhando muito mais próximo, abaixo de 5 do que acima de 5. Guga Almeida, para esse dólar agora que está abrindo nesse momento aqui, 0,33% de queda agora nesse momento, tá? 5,6. Vamos dar uma olhada nesse dólar futuro? O pessoal que está nos acompanhando, já está começando aí as operações, né? Vamos fazer uma análise aí para esse pessoal, para poder ver o que pode se esperar dessa movimentação da moeda americana, que já começa o dia em queda aqui. O que aconteceu primeiro no dólar ontem, né? Onde ele foi, por que foi, para a gente poder projetar o que pode vir a acontecer no dia de hoje. Tá? Ontem nós abrimos o dólar com gap de alta, né? Com bastante força, chegando ali no 5,11, tá? E depois foi lá até quase o 5,15, né? Foi lá no 5,15, perdão, não é quase, né? Foi no 5,15. E ali terminou, né? Aquele away ali de abertura, tá? Do dia de ontem, né? Da manhã do dia de ontem, certo? Após isso, o que nós começamos? Correção do dólar. E aí a gente está nessa janela ainda de ajuste, a gente está nessa janela ainda de correção. Então, o que nós podemos esperar? O que nós podemos projetar? Bom, meu sentimento para o dólar, tá? Minha projeção aqui para o dólar, o que dá para acreditar? Acho que a primeira região de suporte vai ser na região do 5,043, tá? 5,043, ok? Então, seria a minha primeira região ali que acredito que o dólar... poderia, desculpa, gente, eu mexi aqui, vamos lá, não é 5,043 não, 5,40, tá? Primeira região que eu acredito que o dólar possa se segurar com mais força, se nós chegarmos lá. E aí, passando esse patamar, esse nível de preço, a gente teria espaço aqui para, quem sabe, voltar abaixo dos 5, como o Marco Prado falou, indo lá na casa dos 4,96, né? 4,967, tá? Então, da onde vem esse movimento? Para o pessoal também entender. Esse movimento vem em função do comportamento que nós tivemos na parte da manhã ontem e que deixou marcado, né, depois de um belo rally de alta que a gente teve aqui no dólar, olhando para os movimentos intradiários, né,
a gente teve um belo rally de alta, e isso deixou marcado essas zonas de possibilidade. Tá? Então, se por um acaso o mercado for trabalhar nesse patamar de preço, tá? Olhando assim um pouco mais afastado, tá? Eu acredito que tem aqui janelas de oportunidade de compra para repiques ali de compra. Obviamente que no curtíssimo prazo, ali o pessoal que tem uma característica mais de scalper, bom, aí tem muitas oportunidades aqui, desde a abertura, momentos bem pontuais, mas eu prefiro ficar com essa análise e seguir esses níveis de preço aí. Olha só, e tem uma informação aqui que acaba de sair, nosso PIB, era expectativa sair aqui hoje. Produto Interno Bruto do Brasil teve uma alta de 1,9% no primeiro trimestre de 2023, em comparação ao trimestre anterior, na série com ajuste já sazonal, de acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Estatística. Frente ao mesmo trimestre de 2022, o PIB cresceu, gente, 4%. Meninos, que porrada! Literalmente, como se diz no mercado. E isso já pode estar repercutindo aqui nesse índice futuro, abrindo aqui quase nessa casa do 1% de alta, Marco? Com certeza, né? Com certeza. Fora lá Aí fora. a razão, né? Fora o movimento de alta, tivemos um PIB agora, Brasil bombando. É a nova China, tamo junto, é isso aí. O Brasil aí com uma perspectiva, um olhar sobre o gringo, até mesmo internamente positivo. Espero que continue assim, né? Tomara que se realize, né? Alex André, qual que é a tua análise em relação a esse PIB? Ou seja, pega todo mundo de surpresa, né? Exatamente, né? O mercado esperava na casa de 3%, né? Veio acima, isso é positivo para o crescimento do país. A gente sabe que, se a gente olhar, se a gente pegar uma perspectiva nos últimos 10 anos, a gente sabe que o Brasil praticamente não cresceu, né? E agora o Brasil realmente precisa crescer, né? E o Brasil também está diferente dos Estados Unidos, né? A gente está numa leitura de uma tendência de inflação para baixo, né? E um crescimento econômico mais forte, né, melhor do que foi registrado no ano passado. Então a gente entra aí numa aura positiva, né, numa tendência muito boa. É claro que a gente sempre fala dos astros do cenário, em grande parte a gente tem leituras mais positivas, né? Mas a gente continua com nossos desafios fiscais ainda continuam, mas começam a se amenizar, ou seja, tudo aquilo que o mercado colocava como uma grande preocupação, agora começa, em vez de ser uma luz vermelha, agora começa a ser um pouco de luz amarela, né? Então o mercado começa a entender um pouco mais essa tendência e fica totalmente mais positivo para o mercado, e isso vem repercutindo no índice, como você falou agora há pouco, e como o Marco também fez a síntese muito bem do dólar, né? O dólar tende a ficar abaixo dos R$5 aí, se tudo ocorrer muito bem aí no mês de junho. Mas só para finalizar o gancho, desculpa, Débora, pegar o gancho do Alex, o governo ainda não fez nada, tá? Isso aqui é reflexo do ano passado. Ainda não fez nada, então espero que faça. Exatamente. Só para deixar isso bem claro, viu? Desculpa, Débora. Vamos ver, então, na prática, como que isso pode impactar e quais setores que isso pode impactar. E esse PIB dessa forma, Alexa, isso pode trazer algum reflexo positivo para algum setor especificamente hoje? Ou seja, qual que é o teu olhar em relação ao efeito do mercado disso no D0? Débora, os ativos locais, né? Então, que vão continuar dessa forma, né? Então, se nós tivermos aí realmente uma leitura positiva ao longo dessa semana, e principalmente, né, na política monetária, aí, que deve ocorrer aí nos próximos 2 meses, 3 meses, a gente pode ter aí uma continuidade do que já está acontecendo com os ativos locais. Então, por exemplo, construção civil, varejo, tecnologia, tudo o que sofreu do ano passado para cá. As próprias commodities também, né, pode repercutir positivamente. Eu não sei como que está o petróleo, mas o minério, né, chegou a subir aí mais de 5%. Então ajudou também, deve ajudar, né, a própria Vale. Então acho que hoje aí tem tudo para acontecer, aí tem um índice muito forte, ajudado pela Vale. Se o petróleo ajudar também, nós teremos aí a Petrobras puxando o índice junto com os bancos e trazendo otimismo também para as small caps, né, que a gente sabe que as small caps naturalmente têm um beta maior, ou seja, tem uma volatilidade maior sobre o Ibovespa, e elas estão extremamente mais descontadas, tem uma grande explicação para isso, dado o ciclo de aperto monetário, mas agora o mercado tenta antecipar esse movimento com PIB mais alto e com um corte de juros à frente, Débora. Já solta o spoiler aí, Alex, da companhia que você está aí colocando no radar para poder, a gente já pediu a análise aqui do Guga, que eu tenho certeza que com esse PIB aqui você já está com a cabecinha aqui, ó, maquinando para poder já dar uma olhada ali em algumas companhias estratégicas, principalmente small caps, eu sei que você acompanha bastante de perto, para a gente deixar esse call aqui para o pessoal que está nos acompanhando, né, que está começando aqui esse dia, aproveitar esse pregão de quinta-feira com esse dado importante. Débora, tem várias companhias que, né, nós lá da Sara Invest a gente observa muito de perto, né? Mas eu vou deixar uma para o Guga analisar aqui, que tem 2 teses, tá? Acho que pode falar de 2, Débora? Por favor. Guga analisar. Falar de 2 que estão extremamente ligadas com o PIB, tá? Em relação a crescimento de PIB. Uma proxy macro em relação à companhia. Que uma delas é a Mills, né? Que é uma companhia de locação de máquinas, né? De tanto de pesados, né? Que é retroescavadeira, caminhões
e também plataformas elevatórias. E a outra companhia que também está ligada dentro do setor de infraestrutura, né, mas é muito mais ligada diretamente com obras, enfim, tanto gasodutos, enfim, e outros tipos de obras de infraestrutura, concessão de estradas, por exemplo, que é a Azevedo, né, uma companhia que está há 100 anos de história, 40 anos listada e praticamente ninguém conhece. Uma companhia que vale 100 milhões de reais, tem R$1 bi, né, de pipeline e 9 bi, não, um bi de backlog, 9 bi de pipeline, realmente uma companhia grande, né, está passando por turnaround, né, enfim, pouca gente conhece e nos últimos dias tem ganhado aí uma notoriedade, tem ganhado volume muito forte de negociação por causa devido a um fato relevante que saiu essa semana, né, que grande parte dos seus passivos, né, dado o seu refis, né, que é a negociação, dada a Procuradoria da Fazenda, tem obtido êxito aí com um desconto muito grande e isso já entra direto no patrimônio, né? Então, é uma notícia muito positiva para a Azevedo. Eu queria que o Guga analisasse Mills e Azev 4, né? Mills 3 e Azev 4, são os tickers dessas duas companhias. Por então, favor, vamos Guga. lá. A gente tem 5 minutinhos para Mills e Azev 4, viu, Guga? Vamos lá. Tá bom, vamos lá. Pô, primeiro agradecer que o Alex não pediu um ativo que tem, né, menos de 5 negociações por dia, porque ele adora puxar um ativo assim que tu vai ver, né, tem 3 negócios no dia. Foi não te ele, colocou em pegadinha. O tio e o primo. Não botou em pegadinha. Né? Então, vamos lá. Começando para Azevedo, né? Pô, se a gente olhar um pouquinho para trás, né, o ativo ali em 2021 estava trabalhando na região de R$7. Pô, porque é uma boa referência, porque era um patamar de preço que o mercado já, né, trabalhou. Então, quando a gente começa a analisar e olhar para possibilidades, até para criar um certo otimismo, uma vez que o Alex mesmo falou, né, pô, tá passando aqui por um turnaround, as coisas estão começando a ficar melhores, então, pô, será que dá para melhorar de fato? Dá para a gente criar essa expectativa positiva? Será que o mercado está mostrando que existe espaço para criar essa expectativa positiva? Vamos lá, né? Pô, sendo o mais conservador na análise, né, o que aconteceria aqui no curtíssimo prazo? A gente falou da Azevedo, acho que esses últimos dias, né? Tinha comentado aqui do 1,73, bateu esse 1,73. Tá? Eu acho que, havendo um movimento causado pela notícia, certo? Se o mercado de fato estivesse comprando, eu acho que a gente teria que ver ela caminhando para a direção dos R$2, pelo menos, tá? No curtíssimo prazo. Tá? Não, o mercado está esperando um pouco mais de entrega por parte da Azevedo para poder acreditar. Beleza, aí a gente, né, vai ver outro tipo de comportamento. Vai ver aqui no curto prazo não conseguindo superar essa região de 1,73, ficando, né, mas também não perdendo a região de 1,22. Poxa, Guga, mas aqui tu está falando de 50 centavos em cima de um ativo que vale 2, pô, é 25%? É 25%. Tá? Os movimentos, acho que de projeção não são pequenos, também de projeções maiores não vão ser pequenos. Então, a exposição na carteira tem que ser muito bem estratégica, né? E tem que entender para que ela compense, né, um impacto legal no portfólio, havendo movimento, e não prejudique caso fique nessa oscilação aí de uns 25% para baixo. Tá? Agora, o mercado começando a comprar essa tese que o Alex está nos vendendo, né, acredito que o primeiro rally vai ser para a região de 2,90. Tá? Acho que o primeiro rally vai ser para 2,90 e tende a pelo menos chegar a R$4. Tá? Ficaria bem tranquilo, assim, por exemplo, olhar agora para chegar para R$4. Tá? Então, acho que essa tese se concretizando, é para lá que a gente vai ver ela chegar. Já Mills, né, acompanho bastante tempo, tem um grande amigo meu que gosta bastante, o Mateuzinho Soares, lá do Market Makers, gosta bastante dessa empresa, ou gostava, né? Não sei se ainda está tomando posição, mas o período que nós acabamos trabalhando no mesmo lugar, ele falava bastante para mim dela, né? E de fato veio, né, a se desenvolver bastante nos últimos anos. Tá num rally positivo, tende a ganhar força, certo? Desse patamar que está aqui agora. O que eu vou fazer? Projetar. Acho que o primeiro alvo dela é ali para a região dos R$13,90. Quando a gente volta um pouquinho no tempo, né, foram as máximas que nós vivemos ali em novembro do ano passado, certo? E se conseguir romper esse patamar de preço, é para ir para R$17. Com R$17 fica bem interessante, né? Mas os 13,80, estamos falando aqui de R$2 em cima de um ativo que está valendo 11,80. Né? Então, dá aí
torno de uns 15%. Né? Então, pô, faz sentido, né? 15%, 16%. Podendo, tá, ser um movimento aí de mais de 50%, tá? Indo buscar lá para 17%, 30%, que aí fica muito mais interessante. Então, tem que, de certa forma, ser um otimista com o dedo no gatilho, né, Alex? Certamente, tem que ser. Principalmente com small caps. É isso aí. Recado mais do que dado. Temos calls aí importantíssimos para essa quinta-feira, para vocês aproveitarem. Eu já quero o recado final aqui de vocês. Marco Prado, obrigada pela companhia. Recadinho final aí para essa quinta. Débora, acabou de sair a ADP. Você vai passar a ADP aí pro povo aí? Vamos que lá, a ADP bastante... que saiu bem acima, né? Quanto que veio aí para sair a ADP? Veio bastante, bem né? Acima, bem uma porradinha também, olha só. A ADP relatório saiu aqui em 278 mil postos de empregos criados. É esperado de 170, né? Olha só, muito para cima, né? Ou seja, a Fed vai se movimentar com isso, né? E isso que já deu uma atrapalhada na andada da Dow Jones, por exemplo, que é onde ficam as principais empresas americanas, já começou a sinalizar para baixo, já virou negativo, né? Isso pode estragar a nossa euforia do PIB. Então, esse indicador que saiu agora, a ADP, podemos aí ter uma bolsa lá fora negativa. Vamos ver se aqui aguenta, tá? Alex André, recado final. Olha, Débora, o mercado sempre vai ficar dividido, nunca vai ficar satisfeito, porque se o ADP viesse muito abaixo, o mercado ia falar que ia ter uma recessão, né, muito grande, e as bolsas poderiam cair como estavam caindo no último dia. Aí vem o ADP forte, falando, agora vai ter que subir juros, né, ou manter os juros mais altos por mais tempo. Enfim, então o mercado nunca vai ficar satisfeito, sempre vai ficar criando narrativa. Mas por hora, enfim, acho que olhando aqui no cenário doméstico, principalmente os ativos locais, eu fico mais positivo ainda do que ativos ligados a commodities no curto prazo. Tá? Acho que essa tendência tende a continuar. E ativos que subiram 40%, 50%, a gente olhar no relativo, né, principalmente a análise que o Google olha bastante, né, olhando o espectro de 2, 3 anos atrás, e dada a alavancagem operacional que essas companhias têm feito e o que vai repercutir nos balanços com juros mais baixos, aí a gente abre espaços para altas maiores aqui para frente. Mas tem que ser seletivo, Débora. Perfeito. Muito obrigada, meninos. Guga, obrigada pela companhia. Te espero aqui terça-feira que vem, hein? Combinado. Terça-feira que vem estarei com vocês. Ótimo final de semana já para você. Tchau, tchau. Bom, eu também vou ficando por aqui, de olho nessa negociação aqui dos mercados. Daqui a pouquinho, 10 horas da manhã, abertura do índice Bovespa. Estou de volta aqui para trazer a abertura em tempo real para todos vocês. Você continua aqui na nossa programação. BMC News está chegando por aí com ela, Paula Moraes, Felipe Nascimento e mais com a BMC News através da sua TV por assinatura. Então, não sai daí, fica com a gente, que a gente continua aqui. Tem muito mais aqui da BMC News ao vivo para vocês. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.